E neste capítulo 11, chegamos às duas figuras que o Hobbes elege como sendo paradigmáticas da Igreja Antiga e de fato são figuras luminosas da patrística, grega e latina, respectivamente. O mais interessante, a meu ver, cada escrita da história não deixa de ser uma interpretação, não deixa de ser uma leitura, uma escolha de ordem de temas e de autores, é o modo como Hobbes põe essas duas figuras, São João Crisóstomo e São Jerônimo, como de algum modo complementares. Aqui 13.1, página 4. O contexto é o final do século IV. Tivemos a conversão de Constantino, a permissão do cristianismo como religião lícita, o patrocínio imperial da igreja, inclusive a convocação do concílio, até que Teodósio o Grande, no final do século IV, tornará o cristianismo a religião oficial do império. Para ser mais preciso, Teodósio entre 379 e 395. Então há uma relativa calma, tá? E esses autores não se absorveram pela necessidade de polêmica contra os hereges, como fizeram Santo Atanásio, já no começo do século IV, e Santo Hilário de Poitiers, que é o Atanásio do Ocidente, como a gente viu, que precisou muito pelejar contra o arianismo. E de algum modo como Santo Agostinho, que também terá uma luta muito calorosa contra vários hereges, donatistas, maniqueístas e muitos outros. A literatura desses grandes gigantes serão, respectivamente, expressão moral da vida espiritual, no caso de São João Crisóstomo, boca de ouro, né? Crisóstomo, que é considerado um dos maiores oradores sacros de todos os tempos, e como alimento intelectual da vida espiritual, no caso de São Jerônimo. Então é interessante verificar essa dialética. No caso do Crisóstomo, a gente está na igreja oriental, de língua grega, principalmente na capital, ele vai ficar na capital imperial, que é Constantinopla. E a sua vida espiritual se expressa pela literatura, principalmente pela arte dos sermões. E no caso de São Jerônimo, é um intelectual contemplativo, é um monge, cuja erudição serve para a vida intelectual. Então a leitura para ele é um ato de oração. Lembro sempre de São José Maria Escrivá, que dizia que para o apóstolo moderno uma hora de estudo é uma hora de oração. Então essa grande tradição intelectual católica, que de algum modo remonta aos monges e remonta a São Jerônimo, que será monge, como São João Crisóstomo quererá ser monge, como Santo Agostinho tentará ser monge. E todos esses são compelidos ou atraídos pela administração episcopal, no caso de São Jerônimo não, ele permanece monge, mas no caso de Santo Agostinho e São João Crisóstomo eles serão bispos, forçados. São João Crisóstomo nasceu em 344 e morreu em 407. Crisóstomo é apelido, significa boca de ouro. Era um grande orador. Tinha uma compleição fraca, o rosto emaciado e viva sensibilidade. Quando ele se retirou para o deserto, ele fez práticas de jejum e austeridade tão radicais que ele quase morreu. Ele ficou com a saúde debilitada. Ele era fraco. Desde a juventude foi devorado pelo zelo de Deus. As paixões mais baixas jamais o perturbaram. Nasceu em família cristã. Ele não é convertido, São João Crisóstomo. Isso é interessante. Nessa época já começa a haver cristão de berço. Até pouco tempo atrás, os cristãos, a grande maioria, eram convertidos, né? E mal dava tempo deles batizarem os seus filhos, já morriam martirizados. E claro que o grande convertido, que vai dominar a paisagem espiritual do final do século IV, começo do século V, é Santo Agostinho de Hipona, nascido em Tagaste, norte da África, em 357. Então, contemporâneo mais ou menos do Crisóstomo. Ele nasceu em Antioquia, isso aqui é importante, nasceu numa das grandes capitais da cultura helênica do seu tempo e absorveu o sólido da cultura clássica.
que se reflete nos seus famosos sermões. Pessoal, na antiguidade pouca gente estudava, era muito elitista, muito restrito o estudo, mas quem estudava para valer. Então quem ia estudar mesmo gramática, lógica, retórica, estudava literatura, estudava as leis, então as pessoas que aprendiam a ler mesmo, aprendiam a escrever, aprendiam para valer. Hoje a gente tem uma expansão do alcance da educação, mas claro, uma redução drástica do seu nível, da sua profundidade, da sua justeza. Foi batizado aos 20 anos. E foi ordenado leitor, que era uma função paroquial, leitor. Continuando a sua formação cristã nos meios da alta intelectualidade da escola de Antioquia, com Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuestia. Vocês lembram que tinha a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, a escola da Capadócia? Eu tive na aula passada isso. Já eram centros intelectuais, já expliquei para vocês o que é uma escola. Né? Quando você tem um conjunto de... Está aqui, ó, na página 3, de Alexandria, Antioquia, Capadócia e a escola da África. O pedobatismo será estabelecido principalmente a partir de Agostinho, com a tese da danação das crianças não batizadas. Desde cedo, sua ciência, santidade e eloquência o destacaram. Vejam como nos santos as grandes capacidades intelectuais vêm acompanhadas de grandes capacidades morais e espirituais. Porque senão elas se tornam oposição ao crescimento espiritual. A inteligência acaba por conflitante. Como São Paulo diz, a ciência incha e a caridade edifica. Eu gosto dessa imagem, que eu penso logo num Baku, todo inchado assim, de ciência. Aquinatizado. Morre-lhe a mãe e ele vai ao deserto. Primeiro como cenobita, a gente já sabe que os cenobitas eram os conventuais, e depois como anacoreta, eremita. E ele diz, aqui é bem interessante, alimentando-se sabe lá do que. Eu realmente me pergunto acerca disso. Esses homens iam para o deserto, onde eles ficavam, onde eles dormiam, o que eles comiam. Realmente é uma coisa... O filho do homem não tem onde recostar a cabeça, não vos preocupeis com o que é a vez de vestir, de comer, porque até os cabelos das vossas cabeças estão contados. E tem gente que leva isso a sério, a gente fala, que metáfora. Metáfora não. Né? As carmelitas, por exemplo, aqui de Benevides, elas vivem da graça. Elas não sabem se vão ter o que comer amanhã ou o mês que vem. É impressionante isso. Com a saúde arruinada, volta para Antioquia, onde o bispo ordena diácono. Então, pelo visto, ele não ficou no deserto por impossibilidade física, eu acho. Volta para Antioquia. Aí vira diácono. Confiante na providência, reflete sua conversão de monge a sacerdote, escrevendo a obra-prima do sacerdócio. Muitos consideram uma das melhores obras jamais escritas sobre esse tema. Uma coisa que se confunde muitas vezes, o monge não era sacerdote, não necessariamente era sacerdote. Tá? Que fica sendo a mais comovente definição desse misto de ação e contemplação, de natural e sobrenatural, de elementos pastorais, sociais e apologéticos que deve ser a vida de um verdadeiro presbítero. É muito emocionante ser padre, ser presbítero. É muito místico. E ele refletiu sobre isso. Aos 42 anos é elevado ao sacerdócio e tornado pregador-mor e instrutor do povo cristão nessa cidade cosmopolita de Antioquia. O que significa uma cidade cosmopolita? Belém é cosmopolita? Não. São Paulo é cosmopolita? Totalmente. Várias línguas, várias tribos, várias culturas, portos, no caso de São Paulo, aeroportos internacionais, gente passando, gente cruzando, tudo quanto é lado. A língua universal aqui era o grego, que ele dominava, mas não era incomum encontrar pessoas de diversas nacionalidades. As multidões se acotovelam para ouvir seus sermões eloquentes, inspirados, e se convertem pela sua inteligência e paixão a Cristo. Então, pessoal, os oradores desempenhavam aqui
como se fosse, a igreja começa a ter o que a gente pode chamar de poder cultural, poder intelectual. O que o povo vai fazer? Não tem televisão, o povo vai para o teatro, o povo vai para o circo, o povo vai para discursos políticos, para paradas militares, esse tipo de coisa. E de repente tem um gênio ali, um grande orador falando de Cristo, mas falando muito bem. E aí o pessoal, não necessariamente crente, vai assistir esse grande orador. Imagina, ele chega lá e fala das coisas mais interessantes, mais inteligentes, com as figuras de linguagem, todo mundo se embasbaca. Né? Eu nunca esqueço disso. Eu posso citar os nomes, porque eu acho que é público, mas o padre Fabrício Meroni, não vou citar o nome da pessoa, porque prefiro reservá-la, mas o padre Fabrício foi rezar uma missa de colação, parece, e um ateu chegou e falou assim para um amigo nosso, falou assim: olha, eu não sou católico, sou ateu, mas se fosse para ouvir esse padre, eu escutava todo dia a missa. Porque tem conteúdo, tem alguma coisa para dizer, não é uma missinha, não é um carnavalzinho, não é uma dancinha, tem um conteúdo, tem alguma coisa que toca. Então o Crisóstomo era assim. Eu fico imaginando Agostinho escutando Ambrósio. Porra, o cara fala assim: peraí, eu não tô aqui, esse cara não tá brincando, o Padre Fabrício não tá brincando. Ele não é que ele estudou um par de livros e tal, ele tem um negócio ali que é real. E que as palavras são capazes de tocar, de transmitir, que repercutem no coração do ouvinte. Então o Crisóstomo, ele era um orador, assim, de arrastar multidões, literalmente, como se fosse pop, nesse sentido. E ele era completamente apaixonado por Cristo. E a piedade se fazia sentir, não era só a inteligência, não era só a capacidade de articular, ele também era apaixonado por Cristo. E claro que a sua fama se expande e chega a Constantinopla. É perto de Antioquia, como vocês sabem, aqui na Ásia Menor. Vou mostrar aqui um mapa dessa época especificamente para vocês. Está longe, depois vocês podem ver aqui perto. Então Constantinopla está aqui, Nicomédia, que foi a capital que Diocleciano fundou, ia ser a capital do Oriente. E Antioquia está aqui. Então, relativamente perto. Então, como era uma cidade cosmopolita, era muito fácil que gente de Antioquia fosse para Constantinopla e vice-versa. Então, chegou, olha, tem um padre lá em Antioquia que fala como ninguém. E aí, capital, Constantinopla estava, desde Constantino, com essa aura de capital imperial, querendo atrair para si as grandes arquiteturas das basílicas, os grandes acontecimentos políticos, e recruta o Crisóstomo, que vai se tornar bispo. Agora, pessoal, imagine, ele era bispo na capital imperial, ele não era papa. O papa estava em Roma, mas o papa não tinha ainda o grande prestígio que tinha, que terá depois. Terá depois o núcleo da unidade. Já era o papa, já era o bispo de Roma, mas o Crisóstomo se torna bispo de Constantinopla. Vocês têm ideia o que era isso? Isso nunca aconteceu em Roma e aconteceu em Constantinopla, porque a igreja de Constantinopla, o patriarcado de Constantinopla, estava ligada ao palácio, estava ligada ao imperador. Então eles achavam que a igreja era uma extensão do poder político imperial. E o Crisóstomo fala: comigo não, violão. Disse isso, famosa essa frase. Ele não entra na fofoquinha palaciana, não entra ele não vai para banquete, para festa. Porque o que ele tem que fazer em banquete e festa? Então ele começa escandalizando. Como é que você não vai para a festa do imperador? Eu estou um pouco me lixando para o imperador. Eu quero é Deus. Eu quero... Colocou no adesivo do cavalo dele. Eu quero é Deus, eu não estava preocupado com isso. Agora, ele precisava dar testemunho de uma vida cristã num meio supremamente falso e brutal. Não pense que pelo fato de Teodósio ter tornado o império cristão, todo mundo virou santo. Eram os mesmos pagãos brutos que se banqueteavam, que frequentavam prostitutas, que tinham amantes, concubinas e que estavam lá com suas travessas, com as suas pulseiras, com seus diademas. O que ele faz? Ele começa a apontar os vícios dos cristãos medíocres e se opõe às violências dos chefes godos e ao orgulho dos senhores poderosos. Ele não se curva à autoridade política.
Então, ele dá um exemplo que vai acontecer com ele. Claro que ele vai ser exilado, vai ser condenado, vai ser perseguido, óbvio. Porque ele não é conivente, não se mancomuna com essa patifaria, com essa hipocrisia. Suporta com calma as perseguições e deportações. E foi martirizado em 407. Olha, você cala esse sujeito, expulsa ele daqui, se não der, mata. Sempre murmurando, glória seja dada a Deus em tudo. Página 5. A sua 13.2.12. A sua obra é monumental e abrangente. Da patrística grega, ele só perde em termos de volumes, que não quer dizer necessariamente qualidade, para Orígenes. Então, Orígenes é o autor da patrística grega que mais escreveu, pelo menos que mais obras nós temos. Em segundo lugar, o Crisóstomo. Aqui você sabe, no lado de cá, no ocidente, é Santo Agostinho. Escreveu sobre o sacerdócio, vida monástica, educação das crianças, castidade, textos polêmicos contra os pagãos, contra os judeus, cartas do exílio, comentários exegéticos, etc. Vejam que ele não se preocupou tanto com hereges, mas com os judeus e com os pagãos. Interessante isso. Parece que os problemas dos hereges não estavam tão ebulindo nesse momento, não estavam tão preocupantes nesse final de século IV. Depois vem o Concílio de Éfeso, Calcedônia, vem novas heresias, novos problemas, principalmente relativos à Mãe de Deus, Theotokos, que é o Concílio de Éfeso. Depois Calcedônia, né? A gente vai ver isso. Já no século IV. Quinto. 430 e 460, por aí. O essencial da obra do Crisóstomo são os sermões e homilias. Todo o gênero da arte do púlpito estão ali representados. Discursos circunstanciais, conferências polêmicas, sermões morais, dissertações teológicas, metafísicas ou escriturísticas. Como é que funcionava isso, pessoal? Ele basicamente pegava a escritura, é um sermão, tá? Pegava a escritura, podia ser o evangelho do dia, não sei se tinha já a liturgia sedimentada com o evangelho do dia, não tenho certeza, e comentava e aplicava para a vida do ouvinte, e articulava com questões políticas, morais, metafísicas. E ele normalmente escrevia isso, e na hora ele orava, falava, lia. Então, se passasse 2 horas discursando, era 2 horas, todo mundo lá, embaixo da casa.